o colapso vai ser na Bahia e coitado do povo baiano. Eu concordo contigo, viu? Eu tenho repetido isso, que o fenômeno Bukele vai surgir na Bahia e nos próximos anos. Porque E aí, meus amigos, beleza? Tranquilo? A situação é grave. Muita gente está perdida, hipnotizada pelo Fla-Flu, nós contra eles, direita e esquerda. Mas a situação da insegurança pública avança a passos largos no Brasil. Muita gente está achando que é só no Rio de Janeiro, nas grandes capitais e principalmente na Bahia, a gente pode constatar esse avanço exponencial, terrível, perigoso. E é isso que nós vamos falar, repercutir, fazer um react do vídeo do Vilela. Cara, a gente perde muito tempo em segmentar e polarizar a segurança pública, brother. A gente sofre com isso, né, Pimentel? A gente se dispõe a fazer... Polarizando o que você tá falando é essa briga ideológica esquerda e direita que fica perdendo tempo com bobagens. Você quer um exemplo meu e do Pimentel aqui? Eu acho que eu posso falar pelo menos pra mim, mas eu acredito que ele concorde. Eu e ele, a gente se dispõe a debater segurança pública de forma a ter bom senso. Tá. O Pimentel já falou que é contra, por exemplo, a visita vexatória, visita íntima no presídio, apanhei certo? essa porra, viu, cara? Eu falo que eu não sou abolicionista penal. Eu sou um cara que me posiciona no centro-esquerda, certamente o Pimentel deve se posicionar à direita. E quando o Pimentel tem um bom senso, o cara que é de extrema-direita fala que ele virou de esquerda. Total. O cara que é de extrema-esquerda fala que eu virei de direita. Mas o que a gente precisa fazer é juntar as pessoas pra gente organizar isso. Cara, no Ceará e Fortaleza, a Polícia Civil lançou uma nota agora, no domingo, que as facções estão cobrando R$30 por dia de mina do job, que fica na rua, flanelinha e vendedor de coxinha, irmão, em Fortaleza. É trabalho de máfia, né? Cara, a pessoa que tá na rua, a mulher que tá na rua vendendo o corpo, ela já é uma pessoa precarizada, vulnerável. O cara que tá vendendo coxinha com isopor, ele já é vulnerável. O cara que é flanelinha, ele já é vulnerável. E aí a facção vai cobrar 30 conto por dia do cara, mano. Do mototáxi do Rio de Janeiro. Na Rocinha, o Comando Vermelho cobra a taxa do mototáxi, né? São 1.100 mototaxistas que pagam taxa. Borracheiro na Rocinha paga taxa pro Comando Vermelho. O Comando Vermelho e as facções do Nordeste tiraram a capacidade do povo brasileiro ser empreendedor. Não existe mais desenvolvimento econômico em periferia, porque eu tenho que dividir meu dinheiro com o crime organizado. E eu tenho um receio que o fenômeno Bukele no Brasil, Bukele é o presidente de El Salvador, encarceramento, que conseguiu reduzir os homicídios de de São Salvador para zero durante 2 meses, né? Que assumiu El Salvador com 71 homicídios para 100 mil habitantes e tornou El Salvador hoje um dos países mais seguros do mundo. O fenômeno Bukele, ele surge do caos. Ele não vai surgir em São Paulo, nem no Paraná, nem em Santa Catarina. Ele vai surgir na Bahia ou no Ceará. Preste atenção que os governadores... Eu chuto Bahia, tá? Hã? Eu chuto Bahia. Preste atenção que os governadores desses estados, que são de esquerda, que são do PT, que seguem a cartilha do desencarceramento, que seguem a cartilha da saidinha de Natal, né? Que seguem a cartilha do governo federal, do Lewandowski. Preste atenção que esses governadores já estão mudando de opinião. Eu vi uma declaração do governador do PT, do Eumano, a polícia dele enfrentou uma gangue de bandidos, uma facção, e os 6 bandidos morreram. E ele deu uma entrevista assim, olha, antes eles do que os nossos policiais, né? Isso já é aquela declaração da direita, sabe? Você vê que agora a polícia da Bahia está quebrando todos os recordes de morte em confronto. Das 10 cidades mais violentas, 6 fica na Bahia, cara. E você vê que o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, ele já dá entrevista dizendo, olha, é difícil, a gente prende 5 vezes o mesmo bandido, a gente prende 7 vezes o mesmo bandido. Você vê que em Terra Nova, uma cidade do interior, 12 mil habitantes, os moradores já estão sendo expulsos de suas casas. Os caras tomaram a cidade. Tomaram a cidade. E aí é sempre o mesmo pacote, tá? O pacote é cigarro, internet, botijão de gás, exploração das motos, do transporte alternativo. Tudo que tem zona cinzenta, irmão, tudo que o Estado não se apresenta, que não regula, esses caras chegam. Eu contei, Joel, contei pro Vilela que o Comando Vermelho estava construindo casas do Rio de Janeiro e alugando o Comando Vermelho, logicamente. Então era prática de milícia. Lógico. Não, mas eles descobriram uma crise habitacional no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil, né? Não tem Minha Casa Minha Vida, tá paralisada as obras, então calma aí, eu vou lançar aqui as casas do Comando Vermelho, um preço melhor, uma qualidade melhor. Vermelho, irmão. Mas em território ocupado. Então, no final de tudo, acordam alguns secretários de Estado, acordam alguns políticos, né, de esquerda ou de direita, como aconteceu lá do Rio de Janeiro. O problema do Brasil não é mais uma cocaína. Tivéssemos uma vara mágica, ó, a partir de hoje acabou uma cocaína no país.
o país ia continuar muito violento ainda, em função do cigarro, em função do bujão de gás, em função do vape, em função da internet. Porra, cara, os caras estão tomando... Imagina você tirar a internet de um cidadão, em pleno século XXI. Acaba com o teu negócio. Acaba com a aula online do seu filho num curso. Acaba com a comunicação, de qualquer tipo de comunicação. Exatamente, acaba com a capacidade de você se socializar. Socializar. Então, e desculpa, a gente veio aqui para falar de política, mas a gente não vê a maior autoridade de segurança pública do Brasil, né, que é o ministro Lewandowski, o ministro da Justiça e Segurança Pública. A gente não vê ele tocando nesse tema. Ele fala sobre outros temas, ele vai apresentar hoje a PEC da Segurança Pública, tá? Eu não li ainda, vou ler quando chegar em casa, mas ele não toca nesse tema de domínio territorial. As facções estão dominando o território e estão colocando tudo que elas querem no território. Cigarro, qualquer produto, vai até carvão. No Rio de Janeiro você falou farinha para salgadinho, né? No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho está fabricando pão. Tá? Padaria. É um pão mais barato que o pão que a gente compra em padaria. O pão de padaria aqui tá quanto aqui, o francês, de vocês? Cara, não sei. Sei lá, R$1 por pão. No Rio de Janeiro é 55 centavos a 85 centavos, mas o Comando Vermelho cobra 30 centavos por pão. Então, você quebra. É igual os postos do PCC, cara. Os caras fazem uma rede de posto e que ele não necessariamente não compete, tá ligado? Ele usa pra lavar dinheiro, os preços são mais baixos. Eu fui dar uma palestra na academia militar do Barro Branco, há um tempo atrás, e um coronel parou e falou assim, cara, vou falar pra você uma coisa, os postos do PT aqui que a gente tem desmantelado e tal, com a ajuda da Polícia Civil, os caras vendem 20 centavos mais barato o litro de etanol, ou de gasolina, sacou? Então, tipo assim, você consegue quebrar quem tá na sua volta e aí você consegue fortalecer ainda mais os caras. E outra coisa que tá acontecendo, cara, é que a população, ela tá ficando muito assustada com algumas coisas que vem acontecendo bem simbólicas. Essa semana que passou, na quinta-feira, existem duas facções lá, várias facções no Ceará, mas a coisa tá assim. Existe uma facção lá chamada Massa Carcerária, que ela é filiada ao PC, certo? E ela é inimiga do Comando Vermelho. Um dos rapazes da Massa Carcerária que estava jurado pelo Comando Vermelho, ele foi morto numa ação policial. No velório, os caras do Comando Vermelho foram lá, no velório, meteram fogo no corpo e ainda deram tiro no defunto. Cara, eu vi essa imagem, cara. Meu irmão, isso é assustador. Eu custei acreditar que a imagem fosse verdadeira. É real. Assistindo. Morte matada, é a famosa morte matada. Pegaram e mataram o cara de novo ali, né? Pra mostrar, pra dar um recado, né? É choque, você... Isso é demonstração de poder, Vilela. É falar assim, ó, cara, se você se levantar contra a minha cobrança de gás, o esculacho vai ser dessa maneira, sacou? E aí, o que a Secretaria de Segurança Pública do Ceará e de Fortaleza tá fazendo? Porque tá sendo... Todos os cearenses que eu conversei até agora falaram, Joel, a coisa aqui tá maluca, dentro de Fortaleza. Que até uns anos atrás era uma das capitais mais seguras que tinha. Sim. As facções chegaram lá e chegaram forte. Sim. E tem porto internacional ali, né? Olha lá, a foto. Exatamente, essa foto aí, os caras chegaram, a família gritando. O cara que meteu fogo foi queimado também. Acabou se queimando porque pegou no álcool e tal. Mas além do fogo, eles deram tiro no cadáver. Agora, a gente está antenado, a gente busca muito jornal do Nordeste. A gente tem amigo policial também espalhado pelo Brasil. Mas boa parte dessas notícias a gente não consegue enxergar na mídia tradicional, não, tá? Assim, eu busco notícias da Bahia, de invasões de periferia, né? De pessoas sendo expulsas de suas casas. E converso com jornalistas do Sudeste. Pimentel, isso não está acontecendo, não. Isso está acontecendo. O Brasil, hoje... eu acho que é o único país do mundo, eu pesquisei no Google, não achei, é o único país do mundo onde famílias estão sendo expulsas de suas casas em áreas urbanas. Em área de guerra, existe o fenômeno de você tomar uma aldeia, uma cidade e provocar aí até uma tragédia humanitária, as pessoas fugindo para outros países, mas cidades na Bahia, o Comando Vermelho chega, sai da sua casa me pertence. E são cidades onde... Eu te garanto, eu te dou certeza, não existe mais o cigarro oficial fabricado no Brasil. No Rio de Janeiro, você avança alguns bairros da Zona Oeste, você não acha mais cigarro verdadeiro, né? Você só acha cigarro paraguaio. Então, o kit deles de domínio territorial envolve a internet a R$109, que é quase com um valor tabelado, envolve o bujão de gás a R$150, R$54 mais caro que o botijão de gás comprado. Cara. E esse é o kit de dominação territorial. E o kit de dominação territorial não envolve uma cocaína. E a polícia
não tem o que fazer. Lá na Bahia, o Joel está acompanhando isso. A polícia está matando como nunca, né? Cara, quebrando todos os recordes aí de mortes, né? A gente, inclusive o governo negando, o Fórum de Segurança Pública, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou uma quantidade enorme de mortes e o governo negou. A gente está fazendo um vídeo de mais de 1 hora sobre a Bahia, já faz semanas que a gente está estudando, meses. É um documentário, pô. É um documentário. Cara, a gente tá vendo coisas que são absurdas. A polícia da Bahia, ela sempre foi muito combativa e bastante violenta também por conta do carlismo, né? Do Antônio Carlos Magalhães, Sim. que era um cara que ele era bastante rígido nesse ponto. E era um coronelzão da Bahia. Mas nem os caras estão dando conta mais, porque a coisa tá muito violenta na parada. Teve uma cidade que o Comando praticamente tomou a cidade. Terra Nova, 12 mil habitantes. Isso. A gente tem na Bahia pelo menos uma dezena de facções criminosas. Catiara, Bonde do Maluco, Comando Vermelho, PCC. E ali tem uma topografia, muitas cidades têm uma topografia Rio de Janeiro. E eles estão adotando, na Bahia, a adoção de 2 modelos, do PCC e do CT. O CT, ele tem um modelo que chama franquias de ocupação, que é o que o Pimentel disse. Eu fecho a área, o território é meu. Tá. Eu coloco homens armados aqui e eu garanto tanto pela força da arma como pela força da economia. Aqui eu gerencio tudo. Não quer, tem homens armados dando sob porta e já era. O PT, ele tem uma forma de dominação mais dissimulada, ideológica. Menos violenta? Menos violenta? Não sei. Depende um pouco. Porque, tipo assim, aqui, em qualquer quebrada que você for, a polícia entra. Mas, por exemplo, se você fizer alguma coisa de errado, for envolvido e tal, o Tribunal do Crime também te pega. É que o PCC de São Paulo, ele tá muito mais ligado agora ao atacado e à exportação de entorpecentes. Mas nas outras regiões, dessas 80 facções criminosas, ou os caras vão se aliar ao PCC, ou os caras vão se aliar ao CV, para conseguir receber esses entorpecentes e para ter apoio dessas grandes facções daqui do Sudeste, que economicamente são mais pujantes. A Bahia, ela tá numa situação tão tensa que ali existem facções que não são filiadas nem ao CV, nem ao PCC. Às vezes, o que acontece? Tem um conjunto de 4 bairros ali que cria-se uma facção ali dentro. Então a situação... Eu chuto, tá? Depois de ter estudado tudo, a secretaria emitiu nota pra gente, a gente entrevistou jornalista, entrevistou especialista, policiais, especialistas de universidade, acadêmicos. O nosso ponto de colapso, que vai ser o momento que o pessoal vai falar assim, meu Deus, agora não dá mais. Tipo quando o cartel de Sinaloa tomou metade do México. Sim. O colapso vai ser na Bahia e coitado do povo baiano. Eu concordo contigo, viu? Eu tenho repetido isso, que o fenômeno Bukele vai surgir na Bahia e nos próximos anos. Porque nos próximos meses, talvez. Vai ser pauta política. A situação está insustentável. É um estado que historicamente vota no PT. Tivemos lá Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo, né? Agora Jerônimo. Eu fiz até um vídeo para que as pessoas entendessem, Vilela. Quando Jacques Wagner assume a Bahia em 2007, o Comando Vermelho não estava lá. A Bahia tinha 3.331 homicídios por ano. Era o número do Atlas da Violência, tá? Quando Jacques Wagner sai do governo da Bahia, ele entrega a Bahia para Rui Costa com 6.771 homicídios. O dobro. Ah, Pimentel, mas foi no Brasil como um todo. Não, quando você pega o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a tabela lá, você percebe que o Brasil como um todo teve redução dos homicídios. E a Bahia teve aumento dos homicídios. Em São Paulo caiu muito. Aí você diz assim, mas Pimentel, é questão de desigualdade social. Vilela, no governo Jacques Wagner, um mérito dele, né? Ele tirou 1 milhão, o governo dele tirou 1.200.000 baianos da linha de miséria. E gerou 670 mil empregos de carteira assinada. Ou seja, na gestão Jacques Wagner, em 8 anos, você tem redução do desemprego, criação de emprego formal, carteira assinada, você tem redução da desigualdade social num número muito legal, mas você tem uma escalada da violência, porque eu digo para os colegas assim que desigualdade social e desemprego por si só, de forma isolada, num período de tempo pequeno, de 8 anos, não determina a violência urbana, tá? E a prova tá aí, viu? É um estado da federação que você teve redução da desigualdade, melhoria da qualidade de vida, melhoria de acesso ao saneamento básico, também a alfabetização, a energia,
com tudo isso, a violência lá dobrou, meu irmão. Então, assim... E aí, qual é a Agora... explicação? Cara, houve a expansão, a partir de Facções, 2016, houve a expansão das duas facções de São Paulo e Rio de Janeiro que tomaram as rotas. Você tinha os traficantes antigões da fronteira, que eram caras que controlavam o contrabando, seja ele de cigarro, seja ele de cocaína. Esses caras controlavam para quem eles vendiam, a forma como vendiam, e eles pingavam pra, sei lá, existia 300 traficantes que iam lá comprar as coisas. Depois isso passou, que mataram o Jorge Rafa Tomani, isso passou a ser de duas facções. E essas duas facções viraram indústrias monopolistas. O Comando Vermelho com a Rota Rio Negro Solimões abastecendo a parte interna do Brasil, o PCC abastecendo parte do litoral e para fora do país. Essas duas gigantes, elas foram colocando filiais e tendo parceiros em outros lugares e conseguindo abastecer esses caras de forma bastante eficiente. Não apenas de droga, mas tudo quanto é tipo de coisa que você imaginar. E aí, cara, a gente teve uma informalização muito grande da economia no Brasil. E essa informalização muito grande, essas facções, elas tomaram conta. Cara, hoje você tem no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vi você falando lá no Achismos, eu achei muito interessante, porque você voltou lá no passado e você deu uma explicação. No Rio de Janeiro, no início do século XX, pô, as populações mais pobres, elas moravam no centro. O cara saía pra trabalhar, os caras destruíam o cortiço dele, ele ia pro morro. Maldade da porra. Puta maldade. O cara descobria que o cortiço foi abaixo quando ele chegava do trabalho. Quando chegava no treino, não tinha notificação. Fora. Não, nada. Era reforma sanitária, Pereira Passos, né? Isso, o Pereira Passos. E aí, o que acontece, cara? Hoje, tem pessoas que estão sendo expulsas da favela pro centro. E aí, o que acontece? Pra mim, lá no Rio de Janeiro, um dos maiores problemas é a questão fundiária também. O que acontece? Os caras chegam em áreas ali de preservação permanente. Invade. A milícia fazia muito e o tráfico tá fazendo agora também. Eles invadem, botam um prédio pra cima, e depois... gente morando e já era. Acho que o Eduardo tá tirando bastante isso daí. Tá, né? cara, e eu sempre falo isso porque eu sou muito crítico ao prefeito Eduardo Paes em função da não realização de ações que eu entendo que ele poderia realizar. Por exemplo, a repressão à venda de vape na rua. Poderia fazer, a Guarda Municipal poderia fazer. Mas eu tenho que aplaudir, cara, esse secretário de Ordem Pública, o Breno Carnevale, É delegado, né? é delegado, cedido à Prefeitura do Rio. Ele deu um prejuízo no Comando Vermelho de 700 milhões de reais, só derrubando casas. Porra, bicho, 700 milhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro, cara. é muito mais do que a polícia consegue dar de prejuízo em apreensão de maconha e cocaína. A polícia nunca consegue apreender 700 milhões de reais em maconha. Não. Então, assim, é por esse motivo que dá muito claro pra gente, pra quem gosta de ler sobre o assunto, né, de conversar com policiais, tá muito claro pra gente que a repressão, que aquela famigerada guerra às drogas, né, que na minha opinião não existe mais, ela é ineficaz hoje. Hoje é recuperar território e seguindo o dinheiro deles, o follow the money deles, que é o cigarro, que é o bujão de gás, que é agora o vape, que é a internet. Cara, a internet no Brasil vai ter um colapso, cara. Daqui a 3 anos não vai ter mais nenhum provedor de internet no interior do Brasil. O Comando Vermelho vai assumir todos eles e o PCC também.